Fala meus amigos, Barreto aqui na área mais uma vez, e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma pequena comparação aqui entre dois fundos de tijolo de base 10 que hoje são os fundos mais comentados ou mais procurados pelos investidores aí, no caso de fundos de tijolo base 10, né? Geralmente o pessoal que está começando hoje busca muitos fundos de base 10 e, na minha opinião, esses dois são os melhores fundos que nós temos hoje de tijolo na base 10 que dá para alguém começar a investir. Lembrando, isso daqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, nós só vamos dar uma olhada nesses dois fundos imobiliários, colocar os dois lado a lado e no final vou dar a minha opinião qual dos dois eu acho que está no melhor momento. Os dois fundos que eu estou falando são o GARI 11 e o GGRC 11, novamente lembrando, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda nenhum desses dois ativos, tá? E antes de continuar com o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, que vai ser um vídeo muito bacana. E diz para mim nos comentários se você tem um desses dois fundos na sua carteira de investimentos, ou o GGRC ou o GARI 11, ou se você tem os dois, diz aí para mim de qual desses fundos você é cotista. Quem me acompanha sabe que eu tenho o GARI 11 na carteira, é um fundo que eu acho bem interessante e que vem me pagando bons dividendos aí, né? Então, sem muita delonga e sem enrolação, nós vamos dar uma olhada aqui nas informações do fundo imobiliário GARI 11, do GGRC 11, depois a gente entra um pouquinho no relatório de cada um, para a gente ver algumas informações mais aprofundadas. Não vou me aprofundar muito também para o vídeo não ficar muito extenso, né? Mas vamos ver aí as principais informações mais interessantes para a gente fazer essa comparação, né? Começando aí pelo fundo imobiliário GARI 11, que é um fundo imobiliário de tijolo nesse momento, sendo cotado aí a R$ 8,00 com 14 centavos. Esse fundo imobiliário está com dividend yield nos últimos 12 meses de 12,90%, porque a cotação dele apanhou muito, tá? Ele estava ali pagando quase 1% ao mês, agora nesse preço já está pagando 1% ao mês, porque caiu bastante. PVP do GARI 11 hoje é de 0,90, o PVP que indica pra gente se o fundo imobiliário está sendo vendido no preço justo dele, que seria um PVP de 1, acima desse preço justo seria 1,05, 1,02, 1,10, você estaria pagando mais do que o preço justo dele, ou mais do que quanto ele realmente deveria valer. E no caso do GARI 11, hoje ele está abaixo do preço justo, está com 0,90 de PVP, o que indica para a gente 10% de desconto do valor da cota nesse momento para o valor patrimonial dessa cota desse fundo. A gente pode observar também que a liquidez média diária desse fundo é de mais de 7,5 milhões de reais em negociações todos os dias, liquidez que é a facilidade de comprar e vender cotas, né? A gente vê que tem muita cota sendo negociada aí do GARI 11. É muito fácil comprar e vender. Descendo um pouco, a gente vê que esse fundo é um fundo do tipo de tijolo, como eu já falei com vocês, né? É um fundo de segmento híbrido, porque ele tem na sua carteira de investimentos ou no seu portfólio imóveis de segmento de logística e também de renda urbana. Então isso faz dele um fundo híbrido, tem dois segmentos diferentes dentro dos imóveis dele, né? Hoje esse fundo tem um pouco mais de 272 mil cotistas. Não tem vacância nenhuma, vacância que indica pra gente se tem algum imóvel dentro desse fundo que está faltando inquilino, tá? Que não está alugado para ninguém. Então, nesse momento, no GARI 11 não existe nenhum tipo de vacância. Todos os imóveis estão alugados, todos os imóveis estão gerando renda para o fundo. O valor patrimonial da cota do GARI 11 é de R$ 9,00, como eu falei com vocês, né? Seria o preço justo desse fundo. Ele está cotado a 8 e pouquinho, 8,34, então por isso está esse desconto aí de 10% na cotação nesse momento. O último rendimento que ele entregou, que está indicando 9 centavos, tá? Mas foi 0,092 centavos, um pouquinho mais de 9 centavos. E o patrimônio líquido do GARI 11 é de 1,13 bilhão. Antes de entrar no relatório do GARI 11, vamos dar uma olhada aqui em algumas informações iniciais também do GGRC 11 para a gente ver, já fazer essas primeiras comparações, né? Olha só, o preço de cota do GGRC está bem mais alto do que o do GARI, né? Falando aí do preço que a gente vai pagar na tela, tá? Está de R$ 9,57 no caso do GGRC 11. Ele tem um dividend yield menor do que o do GARI 11, mas se a gente der uma olhada na relação de preço sobre valor patrimonial, ou PVP, né, a gente vê que ele está com PVP de 0,73, o que indica para a gente que esse preço de cota com relação ao valor patrimonial da cota dele, ou o preço justo, como nós falamos lá também do GARI, está indicando para a gente aqui 27% de desconto. Olha só, um desconto maior do que o do GARI 11 nesse momento, mesmo ele estando custando mais caro, porque esse preço de tela aqui não diz para a gente se o fundo está caro ou barato, tá? Tem outras formas de a gente saber se ele está caro ou barato. A liquidez do GGRC 11 é menor do que a liquidez do GARI 11, um pouco mais de 2 milhões de reais, o que para fundo imobiliário é uma boa liquidez, acima de 1 milhão. O pessoal já considera como uma boa liquidez para fundo imobiliário. GGRC, que também é um fundo do tipo de tijolo, no caso dele aqui é do segmento principalmente aqui de logística, né? O GGRC também não tem vacância, todos os imóveis estão alugados, todos os imóveis gerando renda para o fundo. Ele tem menos cotistas do que
O Gary 11, atualmente com 132.500 cotistas. O valor patrimonial da cota dele é de R$ 13,12. Olha só que diferença, está na casa dos R$ 9 hoje. Então, por isso, esse desconto bem relevante. O último rendimento que ele pagou foi de 10 centavos e o patrimônio líquido dele é um pouco maior do que o do Gary 11 nesse momento, né? 1,39 bilhão. Indo para a parte de relatórios, entrando aqui no primeiro, no relatório do Gary 11, tem algumas informações bem interessantes que a gente pode destacar aqui, já para a gente observar, ó, que o fundo imobiliário Gary 11 conta com 25 imóveis nesse momento, tá? Depois a gente vai ver a quantidade de imóveis também do GGRC. Primeiro vamos falar aqui do Gary 11. A ABL, ou a área bruta locável do Gary 11, que a gente observa aqui, ó, é de 279 mil metros quadrados. Então todos esses imóveis têm de área bruta locável 279 mil metros quadrados. O prazo restante de aluguéis ainda do Gary é de 14,7 anos, bem extenso, né? Tem muito tempo de aluguel aí pela frente. E como falamos também, ó, vacância física e financeira 0%. Então ninguém está devendo nada e também não tem nenhum imóvel vazio aqui dentro do Gary 11. O Gary 11 teve as suas atividades iniciadas ali em 2020, tá? Cobra uma taxa de administração de 0,94 a 1% ao ano. Cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o benchmark, que é de IPCA mais 6. Então, todo rendimento que exceder IPCA mais 6% vai ser cobrado uma taxa de performance aqui pela gestão do Gary 11. Como eu falei ali em cima, atualmente o Gary 11 tem 25 imóveis, porém ele está passando por um processo de aquisição de mais alguns imóveis de renda urbana, e depois dessas aquisições, concluindo, ele vai passar a ter 40 imóveis. Os tipos de imóveis serão aí ainda logística e renda urbana. A porcentagem vai mudar um pouco, tá? Hoje está praticamente meio a meio logística e renda urbana, porém depois dessa aquisição desses imóveis vai passar a ser 67% renda urbana e 33% logística. Então logística, que eram os primeiros imóveis do Gary 11, vai perder espaço aqui, né? Todos os contratos de aluguel aí do Gary 11 são contratos atípicos, com multa integral. O prazo médio dos contratos continua na casa dos 14 anos. O número de inquilino vai subir para 7, atualmente são 6 o número de locatários, né? Todos locatários high grade, a localização no nosso país em 10 estados. Isso aqui tudo são números que vai mudar para o Gary após essa aquisição desses novos ativos. E vai ficar a distribuição dos inquilinos vai ficar da seguinte forma, ó. Carrefour vai passar a ser a maior posição aí do Gary após essas aquisições, né? 32%, que ele vai representar aqui na carteira de inquilinos do Gary. BAT 19%, Grupo Mateus aqui 19%, GPA, Grupo Pão de Açúcar 16%, BRF 11% e 2% para Almanara e Air Liquid. Com relação aos resultados, o fundo está pagando mais de 1% ao mês, principalmente nesse preço aí. Melhorou ainda mais o dividendo, né? Aqui esse relatório ainda é do mês de outubro, a gente ainda não tem um novo, tá? Então vamos ver aqui, só para a gente ter uma noção. O que a gente pode ver que o total de receitas do fundo foi de 14,6 milhões, o total de despesas de quase 3 milhões. Um destaque aqui, ó, para a despesa financeira, que é uma despesa com a alavancagem que esse fundo tem hoje. O fundo hoje está bem alavancado por conta de várias aquisições que ele vem fazendo, né? Então a distribuição aqui do fundo ficou aqui na casa de 11 milhões 580 mil, e o fundo teve um resultado total aqui, ó, de 11 milhões 605 mil. Então conseguiu distribuir menos do que ele teve de resultado. Já que a gente tocou no tema de alavancagem, a gente pode ver que aqui hoje o fundo tem 24% de alavancagem em relação ao ativo do fundo. Então uma alavancagem bem alta, e o investidor tem que ficar de olho nisso, cara. Já foi bem maior, tá? Já diminuiu bastante, porém ainda é uma alta alavancagem. Indo lá para o relatório do GGRC11, vamos ver algumas informações bem interessantes. A gente faz alguns comentários com relação ao que nós já vimos aqui sobre o Gary 11. Atualmente a gente vê que o fundo possui 20 imóveis, tá? 20 ativos imobiliários, totalizando mais de 400.064 ou 464 mil metros de ABL. Uma quantidade menor de ativo do que o Gary 11 atualmente, porém com uma ABL bem maior, tá? O GGRC11 é um fundo um pouco mais antigo aqui do que o Gary, tá? Teve o início das suas atividades em abril de 2017. O fundo cobra uma taxa de gestão e administração de 1,10% ao ano. Já passou aqui por 7 emissões de cotas. O prazo restante aqui de contratos bem menor do que o do Gary. A gente viu que o do Gary está na casa dos 14 anos, enquanto que o GGRC é na casa dos 6,4 anos. E a ABL, como nós já falamos, né, mais de 464 mil metros quadrados. Um dos destaques aqui na parte do comentário do gestor que a gente pode falar aqui, na parte do GGRC11, é que ele está aí no processo de aquisição, ó,
de 9 ativos imobiliários, além de uma reforma e ampliação de um imóvel locado para a Todimo. E sabendo que o GGRC também está adquirindo imóveis, também está passando por emissão de cota, aqui tem algumas informações sobre como vai ficar a situação do fundo pós emissão, né? Fundo que tinha um patrimônio de 1,2 bi, após emissão ficou com patrimônio de 1,38 bilhão. Resultado mensal do fundo saiu de 0,091 para 0,095, aumentou, né? O que é bem interessante, bacana demais, né? A alavancagem do fundo subiu de 7,09% para 13,72%, uma alavancagem bem menor do que a do Gari 11, né? A ABL do fundo já era maior do que a do Gari 11, agora vai ficar ainda maior, né, com 580 mil metros quadrados de ABL. O inquilino, que representa a maior porcentagem hoje no GGRC11, representa somente 17,40%, e após a emissão vai cair para 13,34%, enquanto no Gari 11 a gente viu que após a emissão, o inquilino que representará a maior porcentagem no patrimônio ou nos ativos ali do Gari 11, né, vai representar mais de 30%, se eu não me engano, 32%. O Gari 11 está indo para a casa dos 7 inquilinos. Hoje o GGRC tem 18 inquilinos, uma infinidade de inquilinos maior, né? Bem maior a quantidade. E pós emissão subirá para 27 inquilinos. O prazo médio dos contratos não vai mudar muita coisa, vai sair de 6,4 para 6,14, enquanto o do Gari está lá para cima da casa dos 14 anos, ainda de contrato restante, né? Na parte do demonstrativo financeiro, a gente vê que o fundo teve um total de receitas aqui de 11,100 milhões, tá? 11 milhões e 100 mil. As despesas do fundo totalizaram 1.844 mil. Olhando aqui para a despesa financeira, a gente vê que também, ó, tem uma porcentagem interessante aqui, né, menor do que a do Gari 11. A maior despesa do fundo é com taxa de administração atualmente, muito bom isso. A gente viu que no Gari é o contrário, né, a despesa financeira aqui é maior. No caso do Gari, despesa financeira, que é a despesa que o fundo tem com alavancagem, e aqui nós temos o resultado distribuído por cota de 10 centavos, né? Pouco mais de 10 milhões e meio de reais distribuídos. Como nós vimos no caso do Gari 11, os tipos de imóveis lá são de renda urbana e de logística, e no caso aqui do GGRC 11, a gente vê que, ó, tem imóveis logísticos, industrial e híbrido, sendo praticamente 58% aqui imóveis logísticos, industrial 23,67% e 18,34% imóveis híbridos. E aqui nós temos localização dos imóveis do fundo, ó, tá bem localizado aqui por todo o Brasil, vários estados aqui, né? E algumas informações de alguns dos inquilinos ou dos inquilinos deste fundo imobiliário, que é o GGRC11. Então a gente viu que o que a gente pode destacar aqui? Na quantidade de ativos, o Gari ganha do GGRC11, porém, quando a gente vai olhar a quantidade de inquilinos, mesmo tendo mais ativos, o Gari 11 só tem 7 inquilinos, enquanto o GGRC tem atualmente 18 inquilinos, e após a emissão e alocação dos recursos dos novos imóveis, né, vai pular para 27 inquilinos. Então, é uma quantidade bem maior de inquilinos. A ABL também do fundo é bem maior do que a do Gari 11, o GGRC ganha além dos inquilinos também na ABL. A alavancagem, a situação do Gari 11 continua com aquela alavancagem alta, já foi bem maior, né, como eu já destaquei, porém ainda é uma alavancagem alta que deve aumentar um pouco mais com essas novas aquisições que eles vão fazer, enquanto que no GGRC está com a alavancagem bem mais controlada, alavancagem bem baixinha ali, como nós vimos aqui, ó, a alavancagem na casa dos 13,72% é o que vai ficar depois da realização da emissão e da aquisição desses novos ativos, né? E no momento é de apenas 7% a alavancagem do fundo. Lembrando que quando a gente vai fazer uma comparação entre fundos imobiliários, é bom que a gente pegue fundos que tem o mesmo perfil, assim, de imóveis, são do mesmo segmento. Mas aqui é só para a gente botar lado a lado esses dois que, na minha opinião, são os melhores fundos de tijolo de base 10 que a gente tem hoje para investir. Mesmo tendo imóveis um pouco diferentes um do outro dentro do portfólio de cada um, né, mas dá para a gente dar uma olhada e ver qual que é mais diversificado, qual que hoje apresenta um pouco mais de segurança para o cotista. E, na minha visão, hoje o GGRC11 traz um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade para quem está investindo do que o Gari 11. A gestão vem fazendo alguns movimentos no Gari 11 que, sinceramente, alguns meses, algumas semanas atrás, me deixou um pouco incomodado, mas não a ponto de eu também querer vender o fundo, né? Só fiquei, acendi uma luz amarela ali e estou de olho, vou ficar acompanhando o que é que a gestão vai seguir fazendo aí no fundo, se eles vão conseguir trazer ainda bons resultados e não complicar a situação do fundo aí, se alavancando demais novamente. Bom, então esses dois foram os fundos. Diz aí para mim nos comentários novamente qual dos dois você tem
na sua carteira, ou se você tem esses dois fundos na sua carteira. E se você tem os dois, diz para mim aí qual que você está gostando mais dos resultados que vem trazendo aí nos últimos meses. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, é nóis, fui!